Salve, salve, minha gente bronzeada. Cá estamos nós para mais um Papo de Carioca, diretamente do Rufi, em cima do Breuteco, na Gávea. Estou eu e ela, minha parceira, meu fechamento, que hoje veio como? De Jasmine do Aladim, meu irmão. Olha isso. Eu não esperava por essa. Eu achei que tu fosse mandar um princesa. Não, Jasmine do Aladim, perfeito. Olha isso, cara. Uma medieval. Mas olha, esse Jasmine foi um elogio. Muito obrigada, meu querido. É sempre muito maravilhoso estar ao seu lado e receber seus elogios. Que bom, que bom. Mas nós estamos aqui pro quê? Para mais um podcast, mais um Papo de Carioca, que acontece toda semana com um convidado diferente, numa mesa de bar recheada como essa. E aqui nessa mesa, a gente fala biscoito. Mas se você come bolacha, tá tudo certo, porque aqui todo mundo é bem-vindo. Cara, e o convidado de hoje, eu não consegui fazer uma cabeça pra ele, pra descrever essa pessoa, porque ele representa tanta coisa que eu não sei o que falar. É muita coisa, é um diretor maravilhoso, é um ser humano incrível, é um transformador da cultura brasileira. Um marco enorme na cultura brasileira. Estamos falando de quem? Estamos falando do grande Amir Haddad. Seja muito bem-vindo, querido. Nossa Senhora. Eu fiquei pensando, de quem será que eles estão falando? Tá esperando chegar a pessoa minha. É você mesmo, Amir. Imagina, se Fernanda Montenegro diz que você é o sacerdote do teatro, imagina o que nos resta falar sobre você. Ela falou isso, a Fernanda é minha amiga. Eu adoro ela. Ela é minha rainha. Eu digo sempre que eu adoro ser súdito num reino onde ela é a rainha. Ela é uma rainha. Ela é uma rainha. Concordo, temos Mas que concordar. Um brinde à sua presença aqui no Papo de Carioca. Salve, Titi. Saúde. Salve o Rio de Janeiro. Amém, Sim. amém. Amir, você fica à vontade, tá? Essas comidas são todas pra você. Nosso apoio do Alecador. Não, eu Tá? tô bem à vontade. Que bom. Eu só preciso tomar cuidado para parar de comer um pouco para falar alguma coisa com vocês. Você Não gostou ficar da mesa, chato, né? Você gostou da mesa, né? A gente tem o Mel Tijin aqui, que é o nosso apoiador também, temos que falar. E você foi bem tratado na condução pra cá? Muito, muito bem tratado, motorista excelente, me trouxe numa boa. Música do carro, muito boa. Que bom, que bom. Você foi trazido pelo nosso apoio, que é a Rio Prime Transporte Executivo. Eles trabalham no Rio de Janeiro inteiro, com carros de luxo, não só no Rio, mas em todas as capitais do Brasil. Nova York, Paris, tá? Incrível. Nossa. Um trabalho maravilhoso. Procurem aí no Instagram, Rio Prime Transporte Executivo. Rio Prime, tô querendo dar uma voltinha em Paris qualquer dia dessa, hein? Aliás, esses eventos maravilhosos que você viaja, que você vai com seu marido, todos os eventos do Rio de Janeiro, Rock in Rio e tudo, mas eles têm sempre credencial, te deixam na porta dos eventos, entendeu? Maravilha, Incrível. maravilha. Mas eu fiquei pensando enquanto vinha de carro, falei, que carro é esse? Qual será? Como é que é uma empresa? O que é? Super confortável, motorista excelente, a música de bordo da melhor qualidade. Eles são muito cuidadosos. Entende? Isso é muito raro, muito bom mesmo. Fiz uma viagem ótima. Ai, que bom. Ótima. Que bom, que bom. Veio no tempo normal. Foi muito boa a viagem. Que bom, amigo. Mas, Amir, você não é carioca, você é um mineiro que passou uma temporada em São Paulo Tem um e tempero de São Paulo, né? Que tem um tempero de São Paulo. e escolheu o Rio para presenciar todas as maravilhas que você fez na nossa cultura, né, durante os últimos anos. Você, inclusive, se tornou cidadão honorário do Rio de Janeiro. E aí eu queria saber de você se você tem alguma carioquice. Se durante esses anos aqui, você, dentro desse estilo de vida, adquiriu alguma característica do carioca. Eu não saberia te dizer isso, viu? Se eu tenho algum jeito de carioca, mas eu adoro o Rio de Janeiro. E andei por muitos lugares do Brasil. E o Rio de Janeiro, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu senti que essa era a minha cidade, não importava de onde eu estava vindo. E a minha identificação com a cidade é imediata. Eu digo mais, eu não queria morar em nenhum outro lugar do mundo. É mesmo, Entende? amigo? Eu gosto de morar no Rio de Janeiro. Eu moro na cidade onde eu quero morar. Tem cidades legais lá em Nova York. São Francisco é uma cidade maravilhosa, meio parecida com o Rio de Janeiro. Mas não gostaria de morar em nenhum outro lugar. Eu moro na cidade onde eu quero morar. Por sorte, é no meu país.
Então, é o Rio de Janeiro, e eu me sinto muito bem morando aqui. Muito bem mesmo. Eu tenho um amor por essa cidade, pelo povo dessa cidade, pela geografia carioca, paisagem carioca. E digo mais, o meu trabalho não seria o que é, não fosse o Rio de Janeiro. O meu trabalho de rua, meu trabalho teatral, que eu faço da rua, é uma produção, vamos dizer, da etnia carioca, da formação do povo carioca, que é uma mistura muito grande. Quando você trabalha no teatro, você trabalha com uma faixa da população, uma faixa muito homogênea, que frequenta aquele lugar, eles são todos iguais, a roupa de baixo é igual, a roupa de cima é igual, é todo mundo igual. Então você trabalha assim, mas quando você trabalha na rua, tem 10 pessoas e cada uma está representando um lado da cidade, uma parte da população, uma raça, uma cor. Então a diversidade é muito grande trabalhando na rua. E esse meu contato com a cidade do Rio de Janeiro foi muito grande trabalhando na rua. E aprendi a conhecer o carioca e a gostar do Rio de Janeiro. Eu não poderia viver mais em nenhuma outra cidade do mundo, nem se fala. Mas do Brasil, certamente, é o Rio de Janeiro a cidade onde eu vivo e que eu quero viver. Você já introduziu um pouco da próxima pergunta que eu queria te fazer, que é sobre a Lapa. Você está falando de uma mescla de gente, dessa mistura e tudo mais. O seu grupo de teatro, fundado por você, o Tá na Rua, é na Lapa. Queria te perguntar da representatividade disso, porque justamente a Lapa é uma mistura de todo tipo de gente. O coração do Rio de Janeiro, né? Eu estou há mais de 40 anos ali na Lapa. Eu tenho uma casa minha, que é a minha escola de teatro, a sede do meu grupo, ali onde eu vivo mais do que na minha própria casa, que é logo ali em Santa Teresa. Subindo a ladeira, 5 minutos, subo em Santa Teresa, toda a minha casa. Mas eu gosto mesmo de estar ali embaixo, na Lapa. Naquela confusão. Ali no lado da Lapa, dos Arcos, na Praça dos Arcos, ali com aquela praça da minha frente. Ali é o meu lugar. Ali todo mundo conhece, as pessoas falam. Você pergunta o Amir, eles não sabem. Fala, onde é que é a casa do Coroa da Lapa? Todo mundo sabe. Ali eu sou o Coroa da Lapa. Pouca gente sabe meu nome, mas todo mundo conhece o Coroa da Lapa. Eu achei tão representativo, falando de Lapa, falando de malandragem. Você chegou com um chapéu de malandro maravilhoso, na linha Lapa, realmente. Porque isso é muito Lapa, né? Como é que você tá há 40 anos ali? Você conviveu com esses malandros de antigamente? É que eu gosto mesmo de chapéu Panamá, é muito bonito. É lindo, é lindo. É uma coisa Aliás, linda, você tá um charme com esse chapéu Panamá. Eu adoro. Eu sou uma pessoa que usa o chapéu. Desde muito cedo, não sei porquê, eu me habituei a usar chapéu. Sempre ando de chapéu. É raro eu estar com a cabeça descoberta. Eu gosto de usar chapéu. E um chapéu como esse é uma coisa muito bonita. Isso aqui é uma lindeza, entende? Esse é um sombreiro Panamá. É do Peru. Esse chapéu Panamá não vem do Panamá. Panamá é o nome da palha. Sim. Eles vêm do Peru. Os autênticos são peruanos. Esse, então, é um sombreiro Panamá autêntico do Peru. Maravilhoso. Adoro ele, adoro ele. Mas ainda falando de Lapa e da malandragem da Lapa, tem alguma coisa que durante esses anos todos você identificou que seja mais característico ali da Lapa? Talvez essa mescla de pessoas. Mas, principalmente essa variedade. Quando você me pergunta isso, eu me vejo sentado na porta da minha casa na Lapa, eu fico muitas vezes sentado ali à tarde vendo as pessoas passarem. Mas é uma diversidade tão grande de gente que passa ali, tão grande, você não pode falar aqui passa muita gente assim. Não, passa todo tipo de gente, toda hora. O Rio de Janeiro é muito diversificado, a etnia carioca é muito variada. Então, não tem uma coisa especial. Falar, lá veio aquilo ali é típico da Lapa. Não tem. Tudo é típico da Lapa, né? Naquela confusão é de gringo branquelo que só tirando foto, até negão, malandro, vagabundo, tudo misturado. Tudo misturado. E o Tá na Rua, quando você montou esse grupo de teatro que é tão emblemático e característico, em 1980, você escolheu a Lapa
Ou a Lapa te escolheu? Qual a relação do Tá na Rua com a Lapa? Como é que foi isso? Não. Quando eu comecei a me estruturar, trabalhar, fazer meus cursos, e que acabou resultando no Tá na Rua, eu trabalhava no Flamengo, na Casa do Estudante Universitário, na CEL. Ali, sabe onde é? Ali no Flamengo. Eu gosto daquele prédio. E tem ali um lado, vivia desocupado. Os estudantes me cederam aquele lugar e eu fiquei alguns anos ali. Eu me estruturei, amadureci como grupo, como professor. E a escola de teatro que eu vinha desenvolver depois, tudo para mim, nasceu no Flamengo, na Casa do Estudante Universitário. Depois eu tive um período em que eu fui para a Rua do Resende, uma rua ali na Lapa, não sei se é em Vale do Resende. Eu ocupava lá o segundo andar de um sobrado, eu adorava aquela rua, porque era um quarteirão só, eu tinha a minha casa ali, mas eu me expandia pela rua toda. Então eu tinha um espaço grande, eu trabalhava muito ali. Acabei finalmente tendo que entregar a casa, não era minha, estava alugado e tive que sair. E fui parar nessa casa onde eu estou agora. Isso aí é uma história que merece ser contada, porque não foi por acaso. Eu fui para lá a convite do governador Leonel Brizola e do então secretário de Segurança Pública, o professor Nilo Batista. Ele era secretário de Justiça, Segurança Pública, uma coisa assim. E a Lapa era um lugar de perigo, um lugar mal visto, um lugar de violência, mal frequentado. Era como se fosse uma periferia do Rio de Janeiro, dentro do centro do Rio de Janeiro. Era muito escuro mesmo, não tinha luz ali, não tinha nada. E o Nilo Batista, que era o secretário de Segurança, junto com o Brizola, eles vinham trabalhando na ideia de reestimular a vida no centro do Rio de Janeiro. Então, eles queriam valorizar ali. E tinha ali um corredor de casas que eram casas de cômodo. As casas eram do governo do Estado. Aquelas casas são do governo do Estado. Mas eram casas de cômodo, morava gente um em cima do outro. Era um aglomerado muito grande de pessoas vivendo em péssimas condições. E o governo Brizola fez uma coisa, junto com o Nilo Batista, secretário de Segurança, fez uma coisa maravilhosa. Ele realocou aquelas pessoas, todas elas, pelo Rio de Janeiro inteiro. Nenhuma foi para um lugar pior do que aquele onde elas estavam. Então, era plano do governo dar aquelas casas para grupos culturais com pelo menos 10 anos de existência e com competência reconhecida, com respeitabilidade, para reestimular a vida cultural ali na Lapa. E fizeram isso. Deram aquela casa para mim, deram a casa logo do lado para o Augusto Boal, o Centro do Teatro do Oprimido, deram a casa para o Grupo Umbu de Teatro Infantil, que era também um grande grupo de teatro infantil, e deram uma outra casa para a Federação dos Blocos Afro-Brasileiros, que também movimentava muita gente, trazia muita diversidade cultural para aquela região, justamente aquele corredor de casas onde nós estamos ali. E deu muito certo. Não, maravilhoso. Deu muito certo. Foi muito lindo. A primeira noite que nós estivemos lá, o Nilo Batista foi lá com a gente, de noite, inaugurar a casa, e a gente abriu a porta da casa e saiu um foco de luz de dentro da casa para a escuridão da Lapa. Era tão escuro que aquela porta aberta era uma coisa enorme naquele breu de toda aquela escuridão, com os acros no fundo e aquela luz aparecendo. E eu ainda falei, Nilo, está vendo essa luz daqui? Essa luz nós vamos irradiar ela por toda a cidade. Ela vai sair daqui, vai iluminar a Lapa, vai iluminar a praça toda, vai iluminar o Rio de Janeiro e a Lapa vai brilhar, vai aparecer. Mas eu acho que você irradiou essa luz não só pelo Rio de Janeiro, como pelo país inteiro. Isso é bem claro. Irradiou pelo país inteiro. É assim. Ajeitar seu microfone pra te pegar melhor. Melhorou. Você perdeu tudo que eu falei?
Pegou, ele pegou. Eu ia te perguntar uma outra coisa sobre o Tá na Rua ainda. Eu vi uma entrevista sua você falando uma coisa maravilhosa, que na verdade você não levou o teatro pra rua, você voltou com ele pra rua. Porque lá atrás a Comédia dell'arte era justamente isso, os teatros os atores na rua. O teatro não nasceu na rua, o teatro não nasceu na sala de espetáculo. Exatamente. Como é que vai nascer um teatro dentro de uma sala? Não existe essa possibilidade. O teatro é uma manifestação aberta, popular, uma manifestação de arte pública, a arte que não é do mercado, a arte que não se vende, é uma expressão livre do cidadão. Então, o teatro não poderia ter nascido numa sala fechada. É uma arte dos espaços abertos. E, com o desenvolver da sociedade, dos tempos e tudo, acabou se recolhendo para as salas fechadas. Mas não deixou de estar, de uma maneira ou de outra, sempre na rua. Então, quando eu fui para a rua, eu não fui levar o teatro para a rua, entende? Eu devolvi a rua para o teatro, que é o lugar dele. E foi muito importante para mim também, porque quando eu fui para a rua, eu entendi profundamente o que era o teatro, que teatro que eu fazia e que teatro que eu queria fazer. Só na rua que eu tive dimensão do alcance do teatro como linguagem popular, horizontal, direta, e como é que era isso que eu estava procurando. Embora já fosse um diretor de teatro famoso, premiado e tudo isso, mas de um certo tipo de teatro para um grupo social dentro de uma determinada sala e de forma de arquitetura teatral. Quando eu saí para a rua, eu abandonei tudo isso. Você expandiu, né? Você expandiu pra caramba. Abriu total. Isso foi para os ares e eu entendi que teatro não é casa de espetáculo, teatro é outra coisa. A gente chama teatro de teatro, porque ali dentro é que se faz teatro. Mas a gente acaba confundindo teatro com teatro. Entende? Quando eu fui para a rua, eu entendi que o teatro não é a casa do teatro não é a casa, o teatro é outra coisa, é a manifestação em si, né? Em si. Isso foi muito legal de entender, entende? Então tem ali a casa de espetáculo. Agora, o teatro mesmo é isso que eu faço até hoje, que eu sinto que eu faço teatro. Não, a gente também sente que você faz muito bem. E, Amir, nesses anos todos na rua, em contato direto com essas pessoas, com propostas diferentes do que o público em geral está acostumado, tem alguma situação que você já tenha vivido na rua que você gostaria de compartilhar com a gente? Sempre as me perguntam, tem alguma curiosidade? O que aconteceu? Um dia apareceu um cara sem isso, outro dia um cara tirou o pau, mostrou para ver da roda. Teve uma mulher que abriu o seio e botou. Não aconteceu nunca nada disso. Nunca aconteceu nada disso? Sempre aconteceu um encontro intenso, uma participação popular muito grande, uma resposta magnífica àquela gente que está na rua, que você pensa que nunca ouviu falar em teatro, quando você vê a resposta deles é de quem já conhece aquilo há séculos. Há séculos. Faz parte da memória coletiva, do inconsciente coletivo, essa forma de manifestação. Essa foi a revelação. Eu não fazia uma coisa que parecia que era propriedade do grupo. Quando eu fui para o espaço aberto, para a praça, eu entendi que aquilo é parte da consciência do povo. É uma ancestralidade, uma modernidade muito grande, mas faz parte do pensamento, da herança do ser humano livre. E não é uma atividade de um pequeno grupo. Então, quando você está trabalhando na praça, de repente, você começa a entender o teatro. Fala, rapaz, olha aqui, isso aqui é teatro. A pessoa que está na tua frente sabe mais de teatro do que você. Ela sabe naturalmente aquilo, é uma coisa que ela conhece. Então, ir para a rua consolidou muito a minha ideia a respeito do teatro como forma de manifestação popular, democrática, entende? Horizontal, extremamente horizontal, que é totalmente diferente do teatro que você faz numa sala fechada. Sim, com certeza. Uma plateia homogênea. Com certeza. É muito variado, muito diferente. E uma salvação, para mim foi uma salvação. E deixa eu te fazer uma última pergunta, que aí é uma curiosidade minha, assim. Eu que te conheço, já fiz cursos com você, sei da sua relação com os orixás, com as religiões afro. E aí, quando a gente fala de Lapa e a gente fala de Rio, de carioca, a gente pensa nos malandros, no jeitinho carioca. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que também é histórico, né? A relação da malandragem com o jeitinho carioca, né? E dos malandros
enquanto entidades e dos malandros dos primórdios da década de 20? Isso aí, querida, é uma região delicada, porque existe muito lugar comum, muito preconceito a esse respeito, né? Muito chavão, o carioca, o malandro carioca, a malandragem carioca, coisas que em nenhum lugar, em nenhum momento ajudou o carioca a fazer nada. Verdade. Porque cria um estereótipo e fica todo mundo esperando o estereótipo da malandragem, aí você põe o chapéuzinho, já faz isso, esse é um malandro carioca, é desagradável, entende? Não dá. Mas tem mais coisas que isso. A minha casa, por exemplo, ela é, pelo trabalho de Umbanda, de Pai de Santos, que eu conheço, amigo meu, ela é dedicada ao seu Zé Pilintra. Então, o Zé Pilintra é uma entidade respeitável. É uma entidade que sintetiza o povo carioca. Sim. Sintetiza o homem brasileiro através do carioca. Então, o seu Zé, ele é uma representação popular profunda, facilmente reconhecível por qualquer cidadão brasileiro, mas principalmente do Rio de Janeiro. Então, o seu Zé não é um bicho que veio do além. O seu Zé é a manifestação mais profunda da alma carioca, entende? Então, quando ele se manifesta, o Rio de Janeiro inteiro se manifesta dele. E a minha casa é totalmente dedicada ao seu Zé. A casa do Tá na Rua é a casa do seu Zé. O Zé Pilintra é o dono da minha casa, entende? Então, eu tenho essa ligação profunda por entender essas entidades da Umbanda como representativas das coisas mais profundas de nós, seres humanos. Não são coisas que vêm do céu para nos definir, são coisas que vêm de dentro nossas. de nós e vão para o céu para nos refletir, entende? Para nos fazermos nos entender nesse mundo, quem somos nós, como fazemos, fora de nós mesmos. São coisas tão complexas como nós, né? Porque uma das janelas do Zé é justamente isso, que é o malandro que chorou de amor, né? Que morreu de amor, né? É tão confuso e complexo quanto a gente. E eu acho, assim, eu queria ouvir você falar sobre isso, exatamente porque eu admiro essa união desse contexto do que a gente está falando, que é o Rio, que é a Lapa, que é o teatro, que é a malandragem, que é o Zé, né? Que tem hoje um altar, né? Na Lapa. É tudo isso. Ali é o seu Zé. E agora ali, num cantinho ali do final dos Arcos, ali em direção à Rua Joaquim Silva, que é ali atrás, ali naquele canto ali está começando a ter uma grande concentração e é o lugar do seu Zé Pilintra. E aquilo ali está crescendo e vai crescer muito. O Zé Pilintra vai ser a grande entidade que vai tomar conta da Lapa. Amém. E eu torço muito para que isso aconteça. Amém. Eu sonhava que isso pudesse ser na minha casa, na casa do Tá na Rua. Mas é muita ambição, não pode ser numa casa. Mas sendo ali, nos Arcos da Lapa, do lado de fora, naquele lugar, é onde ele nasceu, onde ele viveu, onde ele vai estar eternamente presente ali. Então eu torço demais para que ele cresça muito e apareça. Nós também. Agora, falando de Rio de Janeiro e falando de você, a gente queria falar um pouco sobre carnaval. Sabemos que você viveu um bocado do carnaval do Rio de Janeiro e você tem uma fala que eu acho maravilhosa, que é teatralizar o carnaval e carnavalizar o teatro. Explica pra gente o que significa isso pro pessoal que tá assistindo a gente. Que é fácil de explicar, ao mesmo tempo não é fácil de explicar. É fácil, dá preguiça só, porque tem que falar tanta coisa. Preguiça? Pra começar, você curte carnaval? Muito. Mas não... Agora nem vou mais a desfile de escola de samba, mas já curti muito. E eu fiz alguns trabalhos importantes do carnaval. Eu fiz a ala dos mendigos do desfile dos mendigos da Beija-Flor. Talvez o desfile mais famoso do carnaval brasileiro. E que perdeu para a Rosa Magalhães, que tinha um enredo sobre o Duque de Caxias. E aí, em vez de dar para o povo mendigo, deram para o Duque de Caxias. Entende? Mas foi um carnaval memorável do Joãozinho 30, entrou para a história e todo mundo até hoje se lembra dos mendigos da Beija-Flor.
Mesmo quem nunca viu, nunca ouviu falar do Sabe, sabe dos Mendigos da Beija-Flor. Você coreografou 200 atores, não foi? 200. Eu trabalhei com o abre-alas da escola. Eu fiz a comissão de frente e os atores que faziam o abre-alas. Trabalhamos muito, investi muito do meu conhecimento de trabalhar com atores em espaços abertos, ocupação de espaço, como se locomover. Meus atores eram muito bem treinados para ocupar a avenida, entende? E foi uma ocupação mesmo. Quando os Mendigos da Beija-Flor invadiram a avenida, foi uma coisa deslumbrante, porque foi uma invasão. Foi um acontecimento. Aquela gente miserável, raspada, maltrapilha, invadindo a avenida, subindo pelos camarotes, e eu lá em cima pegava comida dos camarotes e descia, era assustador, espantoso, foi uma coisa muito, muito forte, muito bonita. Então, eu tive essa honra, esse prazer de ter participado desse carnaval, feito esse carnaval junto com o Joãozinho Trita. Eu não teria feito jamais isso sozinho, porque o Joãozinho Trita tinha o domínio da escola de samba. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu tinha um grupo de teatro de rua. O Joãozinho me ofereceu uma escola de samba, me ofereceu uma ala inteira de uma escola de samba. Então eu pude avançar muito do que eu pensava sobre ator em espaços abertos, ocupação de espaço, movimento, dança e liberdade. Eu pude avançar muito porque eu tinha escorado toda a estrutura que o Joãozinho tinha feito e desenvolvido para o carnaval dele, que é um carnaval de muita teatralidade. E o Joãozinho fazia isso, ele queria teatralizar o carnaval. Ele falava, não pode ficar só dançando de dedinho levantado, eu quero... O carnaval tem uma força teatral muito grande, o carnaval é uma ópera. Então o Joãozinho investia muito nessa ideia de teatralizar o carnaval. Eu, por minha vez, eu não aguentava mais o teatro que eu fazia preso, aprisionado. Eu soltava meus atores, eu queria que eles dançassem, que eles tivessem independência, que não obedecessem ordens. Então, eu, de uma certa maneira, eu carnavalizava o meu teatro. Então, encontrar eu e o Joãozinho era inevitável. E foi um encontro maravilhoso mesmo. Concordo. Encontro emocionante. O Joãozinho pediu para eu ensaiar uma ala para ele no carnaval. Eu não lembro qual era o enredo, se era gentileza, se era gentileza. Era. Da Beija-Flor. Da Beija-Flor. E eu ensaiei uma ala para ele e mostrei na Praça da Apoteose para ele. Era linda a ala. E era gentileza, gentileza. A minha ala era sobre violência policial. E mostrei para o Joãozinho, e era muito forte, o Joãozinho me abraçou, chorou muito abraçado comigo. E eu também fiquei emocionado, até agora, quando falo, lembro, fico emocionado, porque era bonito, era o meu teatro na sua maior possibilidade. Entende? 200 atores fazendo teatro num espaço enorme como aquele, teatralizando o tema da violência policial sobre as pessoas. Era muito bonito. O jornal Globo estava lá e, pá, fotografou um momento em que um ator vestido de policial estava espancando um folião. Então, a fotografia era muito forte. Aquele cara assim, o cara lá, e ele espancando, tinha que ia dar porrada mesmo. Pá, da primeira página do Globo. Aí, então, assim, Joãozinho denuncia a violência do carnaval. Aí, mas na hora, veio o prefeito, veio o secretário de segurança, veio o bicheiro, veio todo mundo que patrocina o carnaval protestar com aquilo, entende? O que é isso? Não pode, não pode. E veio a ordem para a gente desmantelar aquela ala. Por isso não pode ser, não vai ter, vocês não vão fazer isso. Essa ala não pode sair como está. E era linda. Aí não dava para sair. Aí a gente botou um ramo de flor na mão de cada folião, e eles todos entraram dançando com o raminho de flor na mão. Todo mundo sabia que não era aquilo. Mas nunca mais eu quis fazer carnaval. Nunca mais. Enfrentar a censura já era uma coisa muito difícil, violenta do Brasil da época, de todo tempo. E enfrentar uma interferência desse nível, com essa violência, a censura da polícia, a censura do bicheiro, uma coisa muito assustadora, entende? O que veio em cima de mim do Joãozinho. Eu fiquei atrás e o Joãozinho na frente, enquanto o dono da escola de samba dava
pito enorme, botando o dedo no nariz do Joãozinho. Não no meu, graças a Deus. E eu atrás e vi o que ele tinha que aguentar e que eu teria que aguentar também. Eu não quero isso nunca mais na minha vida. Você considera que foi a mesma censura dos militares? O mesmo nível? Mesma censura do quê, querido? Dos militares? Do tempo dos militares? Censura, né? Censura por si só é inaceitável. Censura, é falta de liberdade de expressão. Entende? Controle ideológico. O que você quer que seja dito, o que você não quer que seja dito. Então, independente da verdade. A gente já tinha vivido a ditadura, foi uma época de muita censura. E era uma época que a gente estava começando a viver as nossas liberdades. E aí, de repente, você vê que não é assim. A liberdade não se conquista tão facilmente. E estava vivo ali esse hábito de censurar. Aí eu caí fora, falei, não, no carnaval eu vou ter que aguentar. Eu já aguento no teatro. Aguentar isso no carnaval não tem porquê. Não tem porquê fazer carnaval censurado. E me afastei. Mas o carnaval é básico no meu trabalho de formação de ator. Trabalho com a liberdade que o carnaval dá para as pessoas. Meus atores... Você quer uma coca, quer alguma coisa? Eles cantam, dançam, representam muito. Meu teatro é muito dançado e cantar. Quando tá na rua, a gente vislumbra um bloco de carnaval. Sempre. Sempre. É vida acontecendo, é realmente vida acontecendo. É sim. A liberdade total dos atores, todos eles com 3 dimensões, livres, se dialogando entre si, improvisando, mas é uma manifestação forte. É o carnaval. E quando você fala, Mir, eu não quero teatro na minha vida, eu quero vida no meu teatro. Isso para mim é uma frase que, primeira vez que eu ouvi você falando, eu falei assim, nossa, total sentido, né? Mas que sintetiza muita coisa, mas que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque é fácil fazer teatro. Fazer teatro é fácil, fala mais alto. Aqui pensa que você está matando tua mãe. Aqui, imagina aí, tem um jeito horrível de fazer teatro que as pessoas fazem, botando uma pseudopsicologia na cabeça do ator, o ator representando muito, fazendo caras e boca. Então, isso é teatro. Entende? É esse teatro que eu não quero, porque nesse teatro não tem vida. Agora, se você tem uma manifestação viva do ator inteiro lá, se expressando, correndo risco e tudo, com isso eu sei trabalhar. Com isso eu posso vir a fazer teatro. Então, eu não quero que o cara venha com o teatro pronto, entende, sem vida. Eu quero que ele venha vivo, sem teatro. E aí com isso você pode trabalhar muito, muito mais. Entendi. Porque, como diretor de teatro, agora eu sou mais ator do que diretor, mas eu sou diretor. Mas eu era obrigado a ficar sentado na plateia e ver os atores representando essa merda. Entende? Aí era muito ruim. Eu falei, puta que pariu, como é que eu vou aguentar isso aqui? E aí comecei a meter os pés. Falei, cara, não faz isso, não faz aquilo. Eu falei, não vou aguentar, não vou ficar aqui vendo isso. Eu tinha que modificar para eu suportar, senão eu ia ter que aguentar o que ele estava me ensinando. Ele não sabia nada do que eu achava. Então, para eu me sentir bem da plateia, eu comecei a desmontar o espetáculo, desmontar o ator, desmontar a própria arquitetura, a relação palco-plateia. Comecei a horizontalizar tudo, para o espetáculo, o teatro ficar uma coisa palatável, viva, interessante. Entende? E ao longo dos anos, nesse processo que é muito seu, é muito particular, seu de direção, você trabalhou com pessoas no início da carreira que hoje são pessoas expoentes na cultura brasileira. Alguns dos pilares da cultura brasileira. E muitas delas começaram com você. Eu acho que eu trabalhei com praticamente todo mundo que hoje tem um lugar no elenco carioca, brasileiro, em geral, mas carioca particularmente, que eu moro no Rio, todos, de uma maneira ou de outra, passaram pelas minhas mãos. E muitos deles contam a vida deles antes e depois de terem se encontrado comigo, né? Um ator deles ia para um caminho, depois foram para outro e nunca mais voltaram àquilo
e transformaram a própria vida deles. Eu como ator, queria te perguntar um pouco sobre essas pessoas e esses processos. Posso? Perguntar, por exemplo, eu vou assistir o Alto-Falante que você dirigiu, do Pedro Cardoso, que é uma das coisas mais engraçadas da minha vida. É um absurdo. É um absurdo. Aquela, tem cenas maravilhosas, aquela do que o ônibus inverte, e aí ele vai morrer, ele não morre, quem morre é o cara que tá atirando nele. É sensacional. Queria te perguntar sobre esse processo. Como é que dirigir o Pedro, que é uma força da natureza, né, nesse lugar de comédia? Você não pode ter a pretensão de dirigir o Pedro, né? Não dirigir ninguém. Dirigir ninguém. Muito ruim o diretor que fica dirigindo o ator. Faz isso, faz aquilo, fala mais alto. Agora pensa nisso, pensa naquilo. A maior parte faz isso. Mas o teatro que eles fazem é muito ruim. Né? Um teatro que não tem público, a gente fala o teatro morreu, é esse. Entende? Então, não dirigindo. Eu não fico dirigindo. Eu dou minha opinião sobre o que ele está fazendo. Entendi. Fala, isso é bem legal, isso aqui eu não acho legal. Por que você está fazendo isso? O que é isso? Por esse caminho. Eu lembro uma vez, o Pedro estava fazendo uma das cenas cômicas dele, começou a contar a história de um encontro que ele teve com uma garota surda-muda. E ele, então, contando como foi e como é que a garota surda-muda reagia. Eu tenho um filho surdo-mudo, deficiente auditivo. E o que o Pedro passava ao imitar aquela menina era tanto preconceito, tanta ignorância, tanta crueldade na exposição de um defeito de uma pessoa, fazendo tudo aquilo para obter isso de risada, expondo a deficiência física de uma pessoa a um limite máximo para obter 1 minuto de risada. Era uma coisa indigna. Me deixou furioso. Eu falei, Pedro, peraí, cala a boca, vai me escutar. Aí eu fiz um discurso para ele, o que é humor, o que é isso, entende? O que você vai fazer, o que é fazer rir com alguma coisa e fazer a plateia rir do defeito físico de uma pessoa. O que ele achava disso? O que ele achava que ele estava fazendo? Qual era o papel dele? Quem você quer ser? Que cidadão você é? Por que você está fazendo isso? Você é capaz de vender tua alma para o diabo para obter uma risada em cima do defeito físico de uma pessoa? O que é isso, rapaz? Mas eu peguei duro mesmo. Peguei duro, eu matava ele se eu pudesse, entende? E ele, de uma certa maneira, morreu. Aquele Pedro morreu. Ele levou a porrada, ouviu, engoliu tudo aquilo, reconsiderou e voltou transformado no ator que ele é hoje. Entende? Sim. Mas ele estava indo para esse caminho de fazer graça com a menininha que era surda, muda, namorando e não sabia falar. Eu falei, que horror, Pedro, que horror. Não porque acaba que nesse desespero do ator, ainda mais no Brasil, tentando se posicionar, a gente pode acabar se perdendo de alguma forma e é necessário uma miradade para colocar a gente na linha de volta. Eu acho que a gente ter a oportunidade, enquanto atores, de encontrar mestres que tenham esse olhar da gentileza com o outro e transferir esse olhar pra gente, que o próprio Lúcio Mauro Filho falou de uma situação que ele viveu com Bernardo Jablonski, em que ele fez, lembra? Ele conta, aliás, se você não assistiu o episódio do Lúcio Mauro Filho, corre, porque é um episódio imperdível. Mas ele conta de uma situação em que ele, no palco, atuou, e depois o Bernardo deu uma chamada nele que mudou a vida dele, que mudou a forma dele entender o teatro. Então, acho que é muito generoso quando o diretor tem essa preocupação também. Claro. Né? E a gente ouviu você contar uma história sobre a Renata Sorrah lá no fundinho do palco. Queria que você contasse pra gente essa história. Cada história que vocês vão buscar. Eu dava aula de direção de teatro para estudantes do teatro do TUCA, o Teatro Universitário Carioca. Um grupo de teatro universitário do Rio de Janeiro. Em São Paulo tinha um e fundaram aqui no Rio de Janeiro o outro. E eu fui dar aula para aqueles alunos, para aqueles jovens.
E tinha lá uma cena que o menino estava dirigindo, era uma cena da casa do Bernardo Alba, do Garcia Lorca. Só de mulheres, e sendo uma cena boa. E ele não fez mal a cena, não. A cena estava direitinho. E tinha uma menina magrinha, de perninhas fininhas, muito magras, pernas separadas, assim, lá no fundo. E eu nem estava vendo lá. Mas tinha uma hora que ela tinha uma fala, ela falava maldita. Quando ela falou maldita, eu dei um pulo da cadeira. Eu falei, o que é isso? Aí eu olhei essa menininha lá atrás falando esse maldita. Eu fiquei impressionado. Eu falei para o cara, olha, você fez muito bem a sua cena, mas além de dirigir uma cena, o diretor tem que prestar atenção nos atores que ele tem à mão. Porque quanto melhor uso ele fizer da qualidade do elenco, melhor é o resultado dele. Então você tem que usar bem o material que você tem, né, para fazer o espetáculo. Falei, quer ver? Tá vendo a Renata lá atrás? Estava lá, falou, maldita. Tá vendo? Ela falou, maldita lá atrás. Agora vê o que eu vou fazer. Eu remexi a cena, remarquei tudo, de maneira que na hora de falar maldita, a Renata estava na boca de cena. Quando na boca de cena ela falou, maldita. Pá! A cena foi lá pro alto, entende? Falei, olha aí, ó, um ator fazendo isso. E a Renata falou, Amir, aquilo mudou minha vida, porque eu não estava fazendo nada ali. Eu ia sair dali, ia embora, eu ia viajar, ia estudar da Suíça, não tinha nada a ver com o teatro, eu estava de passagem. Isso que você fez com a gente ali, comigo ali, definiu totalmente a minha vida pelo teatro. Eu saí dali decidida a ser atriz. E foi, e é. E um graças monstro, a Deus graças você fez essa modificação, Amir. Uma atriz maravilhosa. Pois é, e aí falando de... Você trabalhou, é isso, com praticamente todos. Mas como eu tá na rua recentemente, André Beltrão estava fazendo a apresentação do Antígona, eu queria que você contasse pra gente dessa relação com essa atriz tão incrível, que é múltipla. Cara, que é múltipla, ela né? qualquer coisa é um fenômeno. É. André também é outro acontecimento da minha vida. Eu tenho boa relação com as atrizes, né? Trabalhei bem com a Glória Menezes, com a Ioná Magalhães, com a Renata, com a Vanessa Gerbelli. Eu sempre me dei muito melhor com as atrizes do que com os atores. Eu acho mesmo que o teatro é o reino das mulheres. Não é lugar de homem. O deus do teatro é Dionísio, mas não tem um homem no cortejo do Dionísio. O Dionísio é seguido pelas bacantes. Ele é um deus que libertou as mulheres da prisão do trabalho doméstico. O Dionísio chegou, passou por dentro da casa das gregas, falou, sai daí, deixa de ser louca, larga o tanque, larga a cozinha, vamos embora, vamos dançar, vamos cantar no meio do campo, vamos botar para fora esse mundo de vocês. Explodiu a sexualidade feminina, foi o deus Dionísio, a religião dionisíaca, que produziu isso nas mulheres. Então, o cortejo dele é feminino, ele é seguido pelas bacantes, entende? São mulheres, não tem um homem atrás do Dionísio. Então, ele é o deus do teatro e ele é seguido por essas mulheres. E eu acho que isso é que dá a força das mulheres do teatro. E, geralmente, você vê que a presença feminina é muito bacana. A presença do homem, do baixo do teatro, reduz muito. Mesmo que seja um ator bom, uma estrela, mas ele fecha muito dele. A atriz não, a mulher é mais dadivosa, mais generosa do que o homem. O homem concentra poder e a mulher distribui, entende? Então, é um lugar de beleza para a mulher, o teatro. E eu sempre encarei dessa maneira a participação da mulher do teatro e sempre tive essa paixão pelas atrizes, porque via nelas o teatro vivo, pulsando ali. E a Andréia também é uma pessoa maravilhosa, uma ótima atriz, e quando veio trabalhar comigo, ela fazia teatro, entende? Eu falei, André, vamos já parar de fazer teatro. Por que eu vou fazer, então? Eu só sei fazer teatro. Você vai fazer outra coisa, é teatro, também vai fazer outra coisa. Nos demos muito bem, passamos um ano trabalhando, fazendo Antígona.
E ela deu uma virada total da atriz dela, passou imediatamente para o primeiro escalão das atrizes brasileiras, entende? Claro. Fazendo isso, que ela tinha isso dentro dela. E ela sempre fala isso, que mudou a vida dela. Mas foi um encontro muito rico mesmo, meu com ela, e até hoje nos damos muito bem, somos amigos, vamos ser eternamente. Ele, ela, Renata, Vanessa Jambelli, essas atrizes todas com quem eu trabalhei, a Glória Menezes, Leonardo Magalhães, falecida, elas ficaram com laços muito fortes comigo. Muito mesmo. Eu vi você falar sobre... Você falou agora da Ioná falecida, e aí eu lembrei de você falar sobre a solidão e tudo mais, e que hoje você e Fernanda Montenegro sabem o que um representa pro outro. Que quando vocês se olham, vocês sabem o que um significa pro outro. Conta pra gente dessa relação, porque vocês são pilares, né? Pra gente, que somos os mais novos, que chegamos agora, vocês são pilares muito fortes. Queria perguntar pra você dessa relação, assim, com a Fernandona. Isso é uma coisa meio difícil de explicar. Nós sabemos o que um significa pro outro, porque nós dois fizemos o mesmo tipo de teatro, eu e a Fernanda, que não existe mais. É um teatro que você não vê mais, não tem lugar nenhum, não tem um palco com atores em cima trabalhando, fazendo teatro, não tem temporadas de peça, não tem elencos permanentes, não tem uma dramaturgia que se renova. Tudo isso que nós vivemos, nós somos sobreviventes do teatro dessa época. Os outros todos foram morrendo. Houve um tempo que era eu, o Sérgio Brito e a Fernanda. Depois o Sérgio Brito morreu, aí sobramos eu e a Fernanda. Nós somos sobreviventes de uma maneira de fazer teatro que hoje não existe mais. Então, nesse sentido, é que nós nos entendemos, vivemos isso, mas o teatro que nós fizemos não existe mais hoje, de jeito nenhum. Não tem, a constância, a indústria do teatro, né? Porque vocês viveram... É engraçado porque era uma indústria, mas uma indústria feita à mão. Era uma indústria feita à mão ali, semanalmente, carnal. Mas o ano inteiro, diariamente. Era só segunda-feira de folga, não é isso? Era só segunda-feira. Você trabalhava no teatro a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, fazendo teatro, bota a peça, desbota a peça, substitui, põe cartaz, tira cartaz, troca o elenco, mas era uma máquina, o teatro existia. Isso foi muito desativado, muito por causa da própria história, mas também por causa da televisão, também, que começou a concentrar a vivência dos atores da televisão, tirando eles do teatro e dando maiores condições de sobrevivência. Isso é verdade. Do que o teatro. Isso é verdade. E dentro dessa vasta experiência que você tem de teatro, tem alguma história engraçada, alguma curiosidade de coxia para contar pra gente, de bastidor de teatro? Não. Sempre as pessoas ficam atrás disso, querendo saber o que aconteceu. Não tem nada. Nada? Não. Que coxia sem graça, não, para mim, nunca teve diferença entre o palco e a coxia, entre o camarim e o palco. Nada. É tudo muito exposto, muito vivo. Nunca aconteceu, um dia, não sei o quê, a fulana de tal não aguentou e fez xixi antes de entrar em cena. Mas eu já dei uns beijinhos na coxia, amigo. Tá, vou ter beijinho, é possível. Eu já dei uns beijinhos na coxia. Já aprontei muito coxia, amigo. Não, eu sempre rolo muita transação ali. Tem coisas ali, tudo, mas eu nunca prestei muita atenção. É coisa de ator, né? Nesse momento, eu acho até falta de educação te entrevistar e não falar de Zé Celso. Não, né? Claro. Vou falar. Acho desrespeitoso. Vocês têm todo o processo do Teatro Oficina em São Paulo no início, antes de você... Você até fala que você saiu... você fala que você saiu de lá porque não dava para ter não dava para ficar na sombra dele. Tem uma fala do Chico Xavier que me lembrou isso dele, porque ele fala pro Divaldo, que quando o Divaldo vai conhecer o Chico Xavier, o Divaldo fica um tempo com ele e fala que queria ficar aqui com você em Minas. E aí o Chico Xavier fala assim: meu filho, não dá para ter 2 postes de luz muito perto um do outro. Tem que ficar um em cada cidade.
E a impressão que eu tenho é que foi exatamente isso que aconteceu. Foi Zé Celso em São Paulo e você no Rio de Janeiro. Ah, é bem legal, Divaldo, falar isso. É isso mesmo. É isso mesmo. Conta pra gente um pouco dessa relação, dessa história toda de Zé Celso pra gente. Eu acho que seria difícil eu dividir o espaço com o Zé, tanto do Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Não tem lugar para duas pessoas. O teatro brasileiro não tem lugar para duas pessoas fortes como eu e ele. Eu sou fundador do Teatro Oficina, junto com ele, mas ele escrevia e eu dirigia e o Renato Borg era ator. Era mais ou menos esse o arranjo do grupo inicial. Então, ali estava tudo muito bem. Mas quando ele também começou a dirigir, ele fazia as pecinhas do Teatro a Domicílio, que era o teatro que o Oficina fazia. E eu vi o talento enorme dele. Eu fiquei encantado como o Zé Celso dirigia bem. Uma vez eu tive que faltar do ensaio, deixei ele dirigindo a Incubadeira, que era a peça dele que eu estava dirigindo. Quando eu voltei, eu vi a cena que ele tinha dirigido, mas eu achei maravilhosa. Eu falei, porra, Zé, que coisa maravilhosa e tudo. E vi que ali tinha um diretor poderoso mesmo, que por enquanto só escrevia, não queria dirigir, mas era um diretor. E ele começou a dirigir as peças do Teatro a Domicílio e depois tomou a direção da Oficina. Mas também aí eu fui embora, mas sem nenhum clima com ele, sem claro. Nada. Eu segui minha vida. Eu fui para Belém do Pará. Belém do Pará. Uma coisa que me fez muito bem. Eu achava que o Brasil era o restaurante Gigeto, o Teatro de Arena, o Teatro Brasileiro de Comédia. Era só isso que você vivia. Era só aquele pedacinho da Bela Vista em São Paulo. Para mim, o Brasil era aquilo. Aí, quando eu saí, eu fui para Belém do Pará, atravessei a Amazônia, eu fiquei atônito de ver que tudo aquilo era Brasil. Aí foi uma coisa maravilhosa. O Brasil me arrebatou, me tomou pelos pés, pelas mãos, virou para o alto, me virou do avesso, e foi muito bom. Na descida de volta para São Paulo, eu parei no Rio de Janeiro para ficar um fim de semana e continuar na segunda-feira. Nunca cheguei em São Paulo. Nunca. Parei ali no Rio, logo pessoas vieram falar comigo, logo apareceu o trabalho, nunca mais eu fui para São Paulo. Mas nunca mais. Agora, queria te fazer uma pergunta da sua experiência de vida. Um homem de teatro que viveu uma porção de coisa com 86 anos, não é isso? É. Conta pra gente 3 prazeres da vida, Mia. 3 prazeres seus na vida. 3? Se você quiser que seja... 3 é muito? Eu achei que 3 fosse ser pouco. Não, como é que você isola 3 prazeres? Você tem prazeres da vida. Outro dia eu tive um prazer enorme. Eu comi um pastel, estava uma delícia. Eu nunca mais vou esquecer esse pastel. É verdade. Tá certo. Os pequenos prazeres, né? Mas eu não faço nada sem prazer. Nada sem prazer. Todo o meu trabalho com teatro é para recuperar, para quem faz teatro, o prazer de fazer teatro. As pessoas sofriam muito fazendo teatro, choravam, se descabelavam, tinham crises, ficavam deprimidas, tudo para fazer teatro. Eu falei, meu Deus do céu, não está certo. Não é possível você escolher um ofício que você tem que sofrer para fazer esse ofício. Não é isso, não pode estar certo. Então, sempre, toda a minha vida, eu fui descobrindo a maneira de fazer o meu ofício de maneira que eu sinta prazer fazendo ele. E que não seja um castigo, entende? Um sofrimento para fazer teatro. Não, o teatro tem que me dar prazer e alegria. Então, o prazer que eu tenho na vida é fazer o teatro do jeito que eu faço. Me dá prazer. Eu não poderia fazer sem prazer. Jamais. Com certeza. Jamais. E eu ouvi dizer que você não vai mais dirigir, isso é verdade? Eu praticamente não dirijo mais. Não tem sentido. Porque a gente ainda tinha esperança, Amir. Não, os atores trabalham e eu dou a minha opinião excelente sobre o trabalho deles. A primeira palavra tem que ser deles, não minha. Eu posso dar a última palavra, mas eu dar a primeira palavra por um ator e um ator querer que eu dê a primeira palavra para ele, esse ator eu não respeito. Fica esperando, diz o que você quer, diz o que você quer. Ou o ator tem o que dizer, ou não tem o que dizer. Ele tem o que dizer, ele diz da melhor maneira que ele puder.
E eu vou ajudar ele a melhorar o discurso dele cada vez mais. Mas se ele não tiver nada para dizer, o que eu vou fazer com uma bosta dessa? Então é nesse lugar que você não dirige mais, entendi. Nunca. Então Nunca vou falar para o ator que ou ele tem o discurso e dialoga comigo, ou não me interessa. Que eu tenho 60 anos de teatro, o que eu vou esperar de um ator que não tem nada para dizer, que não abre a boca, está esperando eu falar? O que eu vou fazer com uma pessoa dessa? Por quê? Em nome de quê? Para quê? Para salvar quem? O que significa? Não significa nada, rapaz. Certíssimo. Entende? O cara fica lá esperando. O que você quer que eu faça? Não, tem que ter alguma coisa para dizer. É isso que eu espero do ator. Porque eu já trouxe até um texto ali pra você ler, pra ver se você queria me dirigir. Olha mas como ele é abusado, Então eu vou apresentar a cena pra você. Vou lá no Tá Na Rua te apresentar uma cena, te mostro o que eu tenho pra falar, e aí você me diz o que você acha. Você me diz quanto você vai me pagar. Com certeza, é claro, sabemos, é claro. Maravilhoso. Agora eu vou querer uma dica grátis aqui. Você tem 40 anos de casado, não é isso? Eu só tenho 20 junto com meu marido, 15 de casado. Mais. Não. Pior que não posso nem falar isso, porque assim, eu desse grupo aqui, desse trio Ternura, sou a pessoa que tem um relacionamento estável, que transo mais que todos eles que são solteiros, entendeu, amiga? É muito saudável o meu casamento. Mas eu quero chegar aos 40, aos 50, aos 60. Então eu queria que você me falasse qual é o segredo desse casamento aí. Eu não sei se tem segredo. Mas eu vi ela sentadinha no seu colo lá no dia do festival de teatro. A minha relação com a Maria Helena é muito boa. Mas não tem nenhum segredo. Tem assim, eu não cobro nada dela, ela não cobra nada de mim. Nada. Não moramos juntos e acho que isso é uma coisa importante. Então tem um segredo. Não morar sob o mesmo teto. Somos vizinhos, ela tem a casa dela, eu tenho a minha. Mas se morasse sob o mesmo teto, se ela visse a minha cueca suja, ou eu visse como é que chama isso? Absorvente íntimo dela no vaso sanitário, eu acho que isso arrebentaria qualquer relação. Arrebenta qualquer relação. Então, ela jamais vai ver uma cueca suja minha. E nem eu vou ver nenhuma peça íntima dela por lavar. Não tem porquê. Mas vocês dormem juntos? Dormimos juntos, mas não dormimos todo dia, porque ela tem a casa dela, eu tenho a minha. Entende? Dorme junto quando quer. Quando quer. Quando quer, não faz nada sem vontade, sem prazer, tá certo. Eu tô indo, tá? Até já, amanhã eu te vejo. Dorme aqui, dorme ali, mas não tem essa obrigação. Chega de noite e fala, caralho, seria tão bom se eu pudesse dormir sozinho essa noite. Quer dizer, dá vontade, né? Não. Deve ter um nível bem grande de independência, mas numa relação muito profunda e de confiança absoluta. Confiança absoluta. É uma relação muito bonita de se ver. Difícil de construir, mas a gente construiu. Porque seria a única maneira de eu poder viver com uma pessoa, seria numa relação desse tipo. Que bom. Não, uma relação convencional, um casamento convencional, seria impossível para uma pessoa como eu. E para a pessoa conviver comigo também seria difícil, né? E eu acho que ela também tem esse pensamento. Ela viveu um casamento durante 10 anos, convencional, e não queria nunca mais repetir aquela experiência. Entende? Então, se encontraram. Se encontraram por inteiro. A gente tem um jogo aqui que a gente quer te convidar para jogar. Meu Deus. Se chama Eu Nunca. Eu nunca? Você quer um gelinho? Quer uma Nunca. água, um gelinho na sua coca? Explica pra ele, Rafa. O Eu Nunca é, por exemplo... Gente, vocês estão entendendo que a gente vai jogar Eu Nunca com a Miradade? Eu não tenho nem roupa pra isso. Eu não tenho nem roupa pra isso. O que é o Eu Nunca? Uma porção de perguntas que estão aqui nessas cartas, eu vou tirar uma e a gente vê o que tá escrito. E aí, por exemplo, eu nunca dirigi uma peça de teatro. Eu, que realmente nunca dirigi, bebo. Não, Não, é o contrário. Quem já dirigiu, bebe. Você beberia, entendeu? Se já tiver feito qualquer coisa que sai aqui, você bebe. E aí a gente pode falar sobre o que sai. Mas, não, são coisas... Tem de tudo aqui, amigo. Eu não sei. Cabeludas, eu não sei o que vai sair. Pelo amor de Deus.
Qualquer coisa a gente corta. Qualquer coisa a gente corta, qualquer coisa a gente tira, tá bom? Eu nunca invadi uma festa. Aí, Se já fez, bebe. Se já invadiu, bebe. Se não, não bebe. Não bebo. Não bebe, Amir? Nunca invadiu uma festa. Nunca, Amir. Nunca na minha vida. Nunca da minha vida. Nem pela farra, adolescente fazendo besteira. Nunca invadiria uma festa. Nunca. A pergunta é boa. Porque nunca eu invadiria uma festa. Nunca. Mas de jeito nenhum. É mesmo? Nunca fui esse tipo. Eu conhecia os amigos que invadiam a festa, a turma invadia a festa. Mas eu nunca nem fui simpático a esse tipo de gesto. E ir na festa com algum convidado da festa, já foi? Sem ser convidado? Acho que já. Não me lembro direito, mas acho que já. Que eu recentemente fiz. Eu bebi. O Rafael bebeu porque ele invade festa mesmo. Eu bebi porque recentemente estava com uma amiga que tinha que passar antes de ir para um outro compromisso no aniversário de um amigo dela e falou: eu tô com a Lígia aqui, ela vai comigo, tudo bem? E eu, inclusive, um ator queridíssimo, Michel, um beijo, que me recebeu super bem, mas que eu fui convidada da convidada. Foi de penetra. Foi de penetra. Eu não me lembro muito disso, não, mas eu não gosto de penetra. Eu também não. Eu também não. Não acho bom. E ainda mais que eu sou uma pessoa mais ou menos conhecida. Pública, né? Exatamente. Você é mais anônimo, fica mais fácil, ninguém nem sabe quem está ali. Mas eu... Sai até no jornal, a Miradade invade festa. Vamos ver aqui. Eu nunca nadei pelado. Já. Você já nadou pelado, Rafael? Eu fui a Búzios na praia de nudismo experimentar, fazer essa experiência. Realmente nadei pelado. Foi bom pra você? Foi incrível, porque você fica nervoso um pouquinho no início, depois você se acostuma. Você já nadou pelado? Eu acho que eu já nadei pelado, mas sem grandes aglomerações. Eu morava no interior, tinha um rio perto. Em Minas ainda, isso? Não, pequeno? No interior de São Paulo. A gente ia fazer piquenique, essa coisa, tinha um riozinho, e era uma coisa legal. E eu acho que eu cheguei a nadar pelado nesses riachozinhos lá. Não tenho uma lembrança clara, não. Deve ter vivido alguma coisa assim também. A Casa de Santos tinha piscina, a gente vivia eu e os primos, todo mundo pelado também, tomando banho de tanque, nadando. Eu não lembro de ter nadado pelada, não. Então a Mi tem que beber um gole. Para as meninas é mais difícil nadar pelado. Né? É verdade. Nadei pelado na high school nos Estados Unidos também. Não, mas isso aí não dá pra contar, não. Ele sempre tem uma historinha na manga. Isso aí não dá pra contar, não. Eu nunca... É o quê? Pergunta, Rafael. É o Amir, eu vou ficar com... Se ele não quiser, ele não responde. Eu nunca transei em um lugar proibido. Eu vou beber. Rafael está bebendo. Amir está pensando. Eu não sei te responder, porque eu gosto muito de transar em lugar proibido. De fazer uma coisa onde ninguém faz. E eu devo ter feito isso. Eu sou igual a você. Devo ter feito isso. Eu não me lembro assim, mas devo ter feito isso. Eu sou igual a você. Então bebe, Amir. Se você deve ter feito... Não faz isso aqui. Fala, deixa eu falar. Agora que eu quero fazer. Não me bota a regra. Não me bota a regra que eu vou querer fazer de qualquer maneira. Se tivesse sido no teatro, você lembrava, né? Ah, claro. Mas o teatro não é lugar proibido. Mas no teatro não é lugar proibido. O teatro não tá esse aí eu nunca. Esse aí eu nunca, hein, gente? Teatro não é lugar proibido, não. Depende de onde você tá, com quem você tá. Depende do que tá acontecendo. Vamos pro teste de carioquice com a Mira? Vamos. A Mira, a gente tem um teste de carioquice. Para finalizar esse podcast, a gente faz um teste com o convidado para saber até que ponto ele realmente conhece o Rio de Janeiro. Nossa. Quem faz as perguntas é o nosso diretor, Marcelo Feijó. Mas ele direcionou tudo para você. Ele direcionou tudo para você. Dificilmente A primeira aqui vai ser muito fácil para você. Com certeza. Eu começo ou você começa? Eu começo. Então Tem opção, se você quiser. Espera as opções. Vamos lá. Teste de carioquice com a Miradade, hein? 1.
Qual destes nomes não fez parte do grupo Asdrubal trouxe o trombone? A. Perfeito Fortuna. B. Regina Casé. Ou C. Pedro Cardoso? Pedro Cardoso. Pedro Cardoso. Essa, Feijó. Ó, Pelo amor de conhece Deus. o Pedro Cardoso praticamente desde menino. Nasceu. Mas a gente tem uma curiosidade interessante aqui. Até meados dos anos 70, Asdrubal trouxe o trombone era apenas um código entre a atriz Regina Casé e seu pai, Geraldo Casé. Este um dos pioneiros da TV brasileira. Quando aparecia um chato numa reunião ou ele percebia que a festa estava caída, dizia para a filha: olha, o Asdrubal trouxe o trombone. E os dois tratavam de sumir dali rapidinho. Então, isso que virou, né, um grande emblema do teatro brasileiro era um Surgiu código entre Regina Casé e seu Entre pai. pai e filha. Nossa. Eu vou perguntar o segundo. Qual destes restaurantes é o mais antigo do Rio de Janeiro? Bar Luiz, Café Lamas ou a Confeitaria Colombo? Isso é difícil, hein? Eu vou meio chutar. Vou falar o Bar Luiz. Ah, é a B, é o Café Lamas. É o Café Lamas. Café. Mas eu vou te falar, eu nem conheço esse café, Feijó. Não, eu Onde conheci fica? muito A, esse cara- café. a isso, gente cara? tinha que botar a cara do Feijó agora no ar. Acabou. Acabou o Café Lamas, Ah, mas... O Café Lamas Ainda tem? existe? Onde é, Feijó? Vou botar aqui, ó. No Flamengo. Ah, é que eu Flamengo ali, nunca clássico. vou. Já fui ali com... Eu sou pupilo do Sebastião Lemos, amigo, do Seba. Ah, você, E aí fui lá com ele algumas vezes pra ele comer o sanduíche de frango com abacaxi, que ele É adorava. muito bom. Porque Muito tá aqui, bom. ó. Café Lamas, 1800... Eu não sou dessa época. 1874, Nossa, Feijó. Tem a curiosidade, ó. Nessa O Lamas foi fundado no dia 4 de abril de 1874, inicialmente situado no Largo do Machado. Mudou de local em 1976 devido às obras do metrô e daí passou para o endereço atual na rua Marquês de Abrantes. Café tá me devendo um... Café. Feijó tá me devendo um café lá, hein? 3. Quem dá o nome ao Centro Cultural do Imperator? A. João Nogueira. B. Tim Maia. Ou C. Dona Ivone Lara? João Nogueira? João Nogueira, a Miradade, olha, é cultura Cara, pura, eu sabia. gente. Pelo amor de Deus, né? Isso não é nem questionado. Agora, o Feijó botou aqui ó, uma informação que eu acho que ele tá dando aqui, uma alfinetada em você. Quem acompanha o Papo de Carioca aqui já sabia dessa. Se você não sabia, é porque você tá uns episódios atrasados e precisa voltar e assistir, tá? Todos os outros episódios. Porque Nossa. já falamos sobre o Imperator no episódio da Regina Roca. Então, se você ainda não assistiu, dá uma voltadinha que também, gente, tá engraçado demais, porque a Regina é maravilhosa. Amir, queria te agradecer imensamente. Nossa, que bom, já acabou? Se você quiser, a gente pode falar aqui o resto do dia, mas a gente não queria te cansar. Mas eu não quero te cansar, é exatamente isso. Você, pra gente, representa muitas coisas que é até difícil falar de verdade, porque, antes de tudo, nós somos atores. Então, passamos pela sua escola, passamos pelo Tá na Rua, conhecemos e admiramos imensamente o seu trabalho. Então, tê-lo aqui, conversar com você, é um privilégio inenarrável, de verdade. Queria te agradecer. Sei que para você sair de casa não é tão confortável. Então, assim, muito, muito obrigada por estar aqui e compartilhar com a gente um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho da sua experiência. Da sua energia, da sua experiência, da sua postura. Muito Volte obrigado. sempre. Muito Volte obrigado, sempre. Mia. Eu é que agradeço demais o convite e toda essa gentileza, esse bom trato que vocês me deram aqui, vocês todos. Fico muito vaidoso, orgulhoso. Eu gosto muito de ser bem tratado. Que bom, Vocês que me bom. trataram muito bem. Que bom, Que que bom. bom, Mia. Muito que bom. obrigado mesmo. Que Obrigado bom, a volte você. sempre. A casa é sua. A nossa casa também é sua. E eu vou Vocês começar. são donos desse restaurante Somos não. aqui? Não, não Somos somos não. não. Eles apoiam a gente. E eu vou começar a ensaiar a peça esse final de semana pra te apresentar. É. Ele vou tá lá te apresentar insistindo. a cena. Ele vai... Vou lá apresentar a cena pra ele Vai e ele me lá. diz o que ele acha.
E se você ainda não ativou o sininho, aproveita, faz isso agora. Indica para os amigos, indica para os inimigos. Bota aqui nos comentários o que você quiser, quem você quer ver no papo, o que você achou, se você tem alguma curiosidade, uma pergunta para o Feijó colocar no nosso teste Carioquice, coloca aqui também, porque toda interação, todo compartilhamento ajuda, é bacana e faz com que a gente tenha muitos convidados para continuar com esse papo por muito e muito tempo. Obrigada, volte sempre, a casa é sua.